Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Horário em Foco. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. O nosso compromisso de toda semana em trazer informações para você que nos acompanha. E hoje temos uma convidada especial para tratar de um assunto muito importante para a nossa sociedade. Recebemos com muito carinho a Edilma Azevedo, ela é professora efetiva aqui do nosso município e também é fundadora e diretora do Instituto Casa Azul, um grande instituto que faz um grande trabalho na nossa região. Edilma, eu quero agradecer de coração e seja bem-vinda ao podcast Horário em Foco. Eu que quero agradecer, para mim é uma honra estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho de informação do que é autismo, né? Do Instituto Casa Azul, que é fruto de uma luta de mães e voluntários por melhorias para os nossos autistas. Para o pessoal que já lhe conhece, a gente vai só fazer um complemento. Mas para quem não lhe conhece, vamos fazer um resumozinho da biografia para a gente ficar guardado aqui e conhecer um pouquinho mais da Edilma? Isso. Meu nome é Edilma Azevedo, tenho 40 anos, né? Mãe de 4 filhas, está chegando mais uma por aqui. Sou professora efetiva de Arara desde 2010, amo essa cidade, né? Recebi o título de cidadã também com muito carinho e agradeço. Lecionava aqui, né? Hoje estou na direção do Instituto Casa Azul, que fez 7 anos de história, né? Agora dia 9 de agosto, e lá nós atendemos mais de 400 crianças, quase 500 crianças. A gente dá atendimento clínico e pedagógico para 7 municípios, né? Inclusive nossa querida Arara. Muito bem, a gente vai falar mais um pouquinho, daqui a pouquinho do Instituto. Deixa eu cumprimentar também, boa noite, meu amigo Frank. Boa noite, Frank. Boa noite, Inácio. Boa noite, Edilma. Boa noite. Já estamos com o pessoal aqui no chat aqui. O Douglas Silva, Edilma, do Instituto Casa Azul, no podcast Horário em Foco, a professora Wanda Roque. Boa noite, Inácio, Frank e a professora Edilma. A professora também Maria Helena, que esteve conosco aqui. Boa noite, professora Maria Helena. Conosco aqui. Boa noite aos amigos Inácio e Frank e a entrevistada da noite, a Damiana Bezerra está com a gente. Boa noite, a Lucélia Silva, estamos ligados. MC Vecerlau, boa noite. Lucélia Silva, parabéns, Edilma. Lucélia Silva, Inácio Lima, meu colega de trabalho. É com você aí, Inácio. Vamos ver sua pergunta aí, sua mensagem aí, que a gente vai ler todo mundo, hein? Eu pensei que a Lucélia ia fazer uma abertura em música aqui, mas ela não veio fazer hoje, não. Um abraço, Lucélia. Somos companheiros de trabalho ali na escola, Maria do Carmo. Um trabalho muito bem feito também, onde recebe os jovens lá, né? Sou professora também de História, sou historiadora, psicopedagoga e estou finalizando o curso de Terapia Ocupacional. Ano que vem estarei me formando como terapeuta também. E Lucélia é muito querida por nós, trabalha lá, uma grande profissional que a gente leva no coração. Edilma, muita gente ainda não conhece o assunto. Eu queria que você trouxesse aqui a informação para o pessoal que está em casa, né, o que é o transtorno do aspecto autista, né, e quais são os sinais, porque muita gente não sabe. Às vezes, a falta de informação, de conhecimento das pessoas também leva a não procurar, né, um tratamento antes, ou seja, preventivo ali no comecinho, que pode a pessoa dar uma vida muito melhor para as crianças e futuramente adolescentes e adultos, né? Sim. O autismo, ele afeta a parte do neurodesenvolvimento de uma criança, né? Afeta a parte comunicativa e de interação social. Eu sou mãe, né, de um autista. Hoje ela tem 17 anos, Emily Maria, que me inspira, que impulsionou toda essa luta, né? E ela é não verbal, né? Ela tem 17 anos, é não verbal. Então, o autismo, ele afeta desde pequenininho, né, esse aspecto de comunicação da criança e de interação social. Como é isso, Edilma? Existem várias características do autismo. Por exemplo, se você tem uma criança e ela não fala, ou ela falou as primeiras palavrinhas dela e ela parou de falar, esqueceu, essa é uma grande característica que você pode identificar no seu filho. Outra característica é quando você chama pelo nome e a criança não olha para você.
porém ela tem reflexos. Se ela tiver de costas e você bater palma e ela piscar o olhinho, ela está te ouvindo. Então, ela não é uma criança surda. Porém, se você chamar pelo nome dela e ela não olhar para você, essa é uma das grandes características isoladas do autismo, né? A criança que anda na pontinha do pé, né? A criança que enfileira brinquedos. Então, todos esses são sinais de autismo que você pode identificar desde pequenininho. Gosta de brincar com panelas, gosta de brincar com carrinho girando ao contrário. Pega a rodinha do carrinho e fica passando a mão e girando a roda fixamente. Ou gosta muito de ventiladores, tudo que gira, na verdade, máquina de lavar, isso também é um grande sinal. Para se obter a informação, né, que o quadro é compatível ao autismo, essa criança precisa no mínimo de 5 características. Por quê? Pode ser que minha criança tenha apenas uma característica dessa. Quer dizer que ela é autista? Não, né? Então, ela tem que ter alguns fatores. Como é que eu vou identificar isso da minha criança? Você precisa levar num psicólogo, ou num neurologista, ou num psiquiatra inicialmente, e ele vai avaliar a criança e dizer, ela precisa de uma triagem, né? Então, ali, ele encaminha, né, tal criança tem um quadro compatível ao autismo. E aí, ele precisa passar por uma equipe multi, né? Um psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo ou uma neuropsicóloga, que vai fazer uns testes com ele e aí vai identificar se ele tem características realmente de autismo ou não. Então, essa equipe multi vai fazer um relatório e vai encaminhar para o neurologista ou psiquiatra. Só quem pode dar laudo de autismo é um neurologista ou um psiquiatra. O autismo, a pessoa já nasce ou pode também ser criado com o decorrer do tempo? Quem nasce autista, morre autista. Então, ele já vem, né, com a criança. Algumas vêm com autismo clássico, que são as características ali que a mãe identifica desde bebê. A mãe que já tem experiência. Porque a minha já tinha sinais desde bebê, só que eu não sabia o que era autismo. Há 17 anos atrás, não se falava muito de autismo. E eu não conseguia identificar. Por exemplo, eu colocava ela no carrinho e ela, com 6 meses, ela não se mexia tanto para cair do carrinho. A gente tem um maior cuidado, né? Quando tá criança pequenininha no carrinho. Ela ficava paradinha lá, bem quieta. Ou, por exemplo, a gente fazia aqueles barulhinhos que a mamãe e o papai faz. Ai, que bebê lindo, para ver se ela dava um sorriso. Ela ficava muito séria. É como se eu não estivesse fazendo nada na frente dela. Ou ela estava sozinha no carrinho, enquanto eu fazia alguma atividade, e ela, de repente, começava a ter crises de riso. Do nada. Ela dava muita risada e a gente ficava sem entender o porquê. Achava que era da imaginação e tal, né? E isso eram sinais. A mãe que está com o bebezinho amamentando, se a criança não olha muito no olho, né, da mãe enquanto ela está amamentando, a mãe tem que ter muito cuidado, se policiar enquanto isso, porque a gente acha que é uma besteira, e não é. Isso já é um sinal de autismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a criança já nasce, né? Agora, o que pode acontecer de um autismo tem cura? Ainda não, né? Está sendo buscado essa cura, realmente. Aí você pode dizer, mas não é doença, como é que vai ter cura? Mas, assim, uma criança ela pode ter uma evolução tão grande através de uma medicação ou de um tratamento que os sinais de autismo podem desaparecer, entendem? E está sendo procurado essa cura, inclusive por um grande cientista chamado Alison Moultrie. Eu fui para um congresso esse ano com ele. Ele está indo para o espaço, inclusive, fazer um teste com o microcérebro para ver se consegue uma evolução maior, né?
e aí consegue mais algum avanço em relação à cura. E ele é pai de autista, brasileiro, mas é um cientista dos Estados Unidos, né? A sede do laboratório dele é lá. E assim, o que é importante para essas mães? Colocar a criança nas terapias. Se minha criança está na terapia, está sendo regulada com medicação e fazendo a terapia toda semana, então minha criança só tende a evoluir. Na Casa Azul, nós temos relatos já de pais que a criança era nível 3, foi para nível 2. Que era nível 2, foi para nível 1. E isso é um grande avanço para a gente, né? Crianças que não falavam, eram não verbais, hoje são verbais. Então, é uma grande vitória, né? E assim, o autismo nasce com ele, mas vai morrer com ele, porém a criança pode desenvolver a um ponto da gente nem perceber que ela tem o autismo em si, né? Só um minutinho, a gente vai mais recado do pessoal, Frank, vamos lá? Mais mensagens chegando também pra gente deixar. Vamos lá, Inácio. Tem a Lila Silva, boa noite a todos, em especial a Edilma do Instituto Casa Azul, a Elarice, boa noite com essa mulher incrível, Edilma Azevedo, é com você, Inácio. Agradecer a todos que estão mandando perguntas, daqui a pouquinho eu vou, já anotei aqui as perguntas de vocês para eu fazer também daqui a pouco. Edilma, não querendo ser invasivo, até a questão da vida pessoal de vocês, mas assim, qual a diferença do que você enfrentou antes, né, para hoje a realidade, o apoio que já tem o suporte para as mães? Há uma grande diferença, né? Porque quando eu descobri o autismo da minha filha, eu olhei para os lados e eu não vi ninguém que pudesse me ajudar. 17 anos atrás, eu tinha escutado uma vez sobre autismo. Uma colega de sala, na minha primeira graduação, disse que tinha um filho autista. E eu perguntei a ela o que era. Na época eu era solteira ainda. Eu achei que era um tipo de modalidade de esporte, inclusive. E ela disse, não, é uma criança que nasce com esse problema e que ele assim, é muito hiperativo. As tomadas da minha casa, ele mexe muito, ele não fala e tudo mais. Eu entendi um pouquinho, né? Quando minha filha nasceu, né, que chegou, ela é a segunda filha, e quando ela chegou há 1 ano, eu estava já achando muito estranho, porque ela não tinha balbuciado nenhuma palavra. E a irmãzinha dela mais velha, com 9 meses, já balbuciava mamãe, titio, vovó. E aí eu comecei a ficar assustada, né? Tem algum problema. Só que eu achei que era surdez, na verdade, né? E aí eu fiquei muito atenta. Quando ela chegou a 1 ano e 3 meses, ela falou algumas palavras. Depois de 3 meses, ela parou de falar essas palavras, que era mamãe, titio e vovó. E aí isso me deixou assustada mais ainda. Por que parou de falar, né? Quando eu chamava por Emily, ela não olhava para mim. Aí levei numa fono, ela disse, coloque na escola, pode ser um atraso de linguagem. Eu coloquei na escola, mas ela não teve avanço. Deixava 1h30 na escola e ia buscar, porque eu achava ela muito pequenininha na época. E aí depois levei no neuro. E quando a gente chegou lá no neuro, eu coloquei ela de frente para o neuro, aí ele disse, qual é a medicação? Era num hospital público lá em João Pessoa. Eu falei, não, doutor, minha filha não tem nada. Eu vim saber assim, porque ela não fala. Ele disse, ela não fala ou ela falou e esqueceu? Eu disse, não, ela falou e esqueceu. Ele disse, então, ela tem um quadro compatível ao autismo. Isso foi em 10 minutinhos de consulta. Aí eu retruquei, eu disse, não, minha filha não é autista. Ele disse, minha filha é o seguinte, quando você chama a Emily, ela olha para você? Eu falei, não. Mas quando tá passando a galinha pintadinha, que naquela época era sucesso, né? Lá na sala, e ela tá na cozinha, ela não corre para assistir? Eu disse sim. E isso me desmontou na época, porque era algo que estava acontecendo dentro da minha casa e eu não entendia o porquê, eu falava e ela não ouvia, e porque o vídeo, quando tocava alguma coisa que ela gostava, ela ia ver. E me desmontou ali, porque ele falou algo que estava acontecendo dentro da minha casa.
Eles estão encaminhando o Emily para a PAI, para fazer uma triagem. Eu saí daquela sala, assim, devastada. Vim chorando de João Pessoa a Solânia. Quando eu cheguei dentro da minha casa, eu subi as escadas, fui direto para o computador, pesquisar o que era autismo. E todas as características que eu vi ali, minha filha tinha. E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu fiquei ainda, isso aconteceu mais ou menos em fevereiro. Eu estudei muito sobre autismo até setembro. Em setembro, eu procurei uma segunda opinião, mas já conformada que ela realmente era autista. Eu não tinha a quem recorrer na época. Eu não conhecia ninguém, né, que tivesse um filho autista. Aí eu fui para um médico em Campina Grande, cheguei lá e disse, doutor, é o seguinte, eu fui para um médico em João Pessoa e ele disse que minha filha tinha algo. E eu queria saber qual a sua opinião, mas eu não vou falar o que ele falou para mim. Aí ele ficou 40 minutos com minha filha, comigo e o pai dela, e questionando coisas, né? Fazendo várias perguntas, uma anamnese. E aí eu ia respondendo e ele observando ela. Aí quando terminou a consulta ele disse, mãe, o médico falou que ela tinha autismo, não foi? E eu falei que sim. Doeu, mas eu já estava conformada por conta que eu já tinha estudado, né? Eu disse, doutor, eu quero ajudar minha filha. Eu quero sair daqui hoje e quero ajudar minha filha. Aí ele encaminhou para fono, para terapeuta ocupacional, psicopedagoga, e eu não podia pagar. Eu só podia dar o atendimento da fono à minha filha, pelo um plano de saúde que o pai tinha, pelo emprego que ele possui, né, até hoje. Enfim. E aí, a psicopedagoga da clínica veio para mim e disse, ela precisa de várias sessões para ela evoluir. Ela tinha 3 anos. Eu disse, mas eu não tenho como pagar. E foi assim a nossa história. Só que aquilo ali nos deixava muito angustiado. Nós não tínhamos transporte. Eu tinha que ir no carro da prefeitura. Um sofrimento muito grande, né? Para ir para Campina toda semana. Depois, Emily perdeu uma fono em Campina Grande. A gente foi para João Pessoa tentar tratamento lá. As clínicas particulares que ela passou, algumas deram alta, porque a gente está numa sociedade capacitista, mas antes ainda era mais, até os profissionais eram capacitistas, não acreditavam que uma criança nível 3 poderia evoluir. Então eu tentei uma vaga na FUNAD, que era pública, e aí Emily começou a fazer tratamento lá. E o que aconteceu? Eu não tinha suporte, eu não tinha outras mães para perguntar, eu não tinha só os médicos e os terapeutas. E aí a gente começou a observar que não era só a Emily que estava indo para a FUNAD. Várias outras crianças passavam a mesma coisa. Quando eu consegui comprar um carrinho, eu fui no prefeito e pedi o combustível. E ele me dava toda semana. Emily era um nível 3, ele não podia colocar numa van. Ela tinha direito. Eu sempre estudei muito para saber os direitos, né? E aí, só que a gente observou que na van ia muita criança autista que saía de 4 horas da manhã e retornava 4 da tarde, porque também não era só autista, eram pessoas com outras enfermidades, e aí o autista tinha que aguardar as pessoas voltarem de outros hospitais. E a gente começou a observar o sofrimento imenso. E aí foi a partir desse e de outros fatos que Emily passou até na escola mesmo, que eu idealizei essa questão da Casa Azul, de trazer o tratamento para perto, não só da minha criança, mas de outras crianças, e dar esse suporte que ela nunca teve em outras clínicas. Ela só tinha direito pelo plano de saúde a 12 terapia ocupacional no ano, quer dizer, só dava 3 meses, e uma terapia por semana de fono. E hoje, na Casa Azul, nós ofertamos às famílias vulneráveis psicopedagogo, psicólogo, educador físico, pedagogo, fonoaudiólogo, né? Fisioterapeuta, psiquiatra agora que está chegando, que era um neurologista, agora vai, no lugar dele está chegando a psiquiatra, dentista, né? Então,
o que minha filha não recebeu, que eu não tinha rede de apoio nesse sentido, hoje a gente dá às crianças que precisam, né? E o nosso sonho foi muito além, né, do que a gente esperava, porque ela foi protagonista junto a outras crianças de outras mães que me ajudaram a fundar, para ajudar tanta criança que está hoje, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por tanto. Mais um recadinho aí do pessoal, Frank? Mais mensagens? Tem sim, Inácio. Tem a Adriana Maria. Boa noite, Edilma. Deus abençoe sempre você, mulher guerreira. A Josi Oliveira. Boa noite a todos. Edilma, você é luz na nossa vida. Sou muito grata a você. Que Deus te abençoe grandemente. A Maria das Neves. Deus seja louvado pela sua disponibilidade de luta, Edilma. É com você, Inácio. Agradecer a todos que estão participando. Deixe também seu recado, sua mensagem, sua pergunta. Hoje a gente vê um grande trabalho da Casa Azul, mas no começo não foi assim. Como foi a dificuldade enfrentada? Porque assim, não é chegou, fundou e já deu tudo certo. Isso. Como é que foi? Foi uma luta, está sendo uma luta, né? Mas assim, hoje a gente olha lá dentro, é uma casa muito simples, mas um acolhimento muito grande, e a gente diz assim, a gente está vivendo um sonho, né? Quando isso tudo aconteceu, como eu relatei, né, do sofrimento das mães, a gente passava mais tempo na estrada para chegar em João Pessoa do que na terapia, porque minha filha passava 2h30 para chegar em João Pessoa, tinha uma terapia de 30 minutos, e a gente era mais 2h30 para voltar. A autista, ele tem uma rotina muito forte, então ela não queria tomar água fora de casa, ela não queria almoçar fora de casa, então até a questão de alimentação era difícil para dar ela fora. E vários outros empecilhos. A Casa Azul, ela surgiu diante disso, mas surgiu também de outros fatos. Minha filha, ela foi maltratada dentro de uma escola particular lá em Solânia, onde a gente pagava mensalidade, carro e cantina dessa escola. Era liberada a cantina para... Ela tinha uma compulsão alimentar muito grande devido à medicação que tomava, e eu deixava liberado lá para ela e as irmãzinhas, né, o que ela precisasse. Mandava mamadeira na época e tudo. E depois de um certo tempo, né, era eles que chamavam a cuidadora e que era eu que pagava, que isso é contra a lei, né? Um dos direitos dos autistas é que a escola que paga o cuidador para ele, não os pais. Mas para que ela fosse bem tratada e tudo mais, a gente fazia isso. Elas escolhiam a cuidadora e a gente pagava. Chegou um certo ponto que a cuidadora que estava pediu demissão, que foi trabalhar em outro lugar, e elas nada de conseguir, a direção da escola, um novo cuidador. E eu consegui uma colega minha, que era formada, né, na escola normal, tinha feito normal comigo, e perguntei se ela queria ser cuidadora da minha filha. Ela disse que queria. Então, a gente colocou ela. 15 dias ela com Emily dentro dessa escola, e Emily muito agitada. Chegava em casa, ela ligou para mim e disse: amiga, agora eu entendi o comportamento de Emily, porque vocês tratam Emily muito bem em casa, e essa agressividade de Emily eu não sei de onde via, e agora eu descobri, Emily é maltratada na escola, verbalmente, ninguém trata ela bem aqui, e eu presenciei pessoas empurrando ela, professores empurrando ela, quando ela ia entrando em outra sala, o professor empurrava e fechava a porta para ela não entrar. E aí passou, eu disse: mulher, tu não é acostumada, né, com autista, então vamos observar mais, para eu não ser injusta. Observei mais 15 dias, ela ligou para mim pedindo demissão. E disse que eu fizesse alguma coisa por Emily, porque ela não aguentava mais ver tanto absurdo. Então, eu chorei muito, né? E ela foi relatando coisas que a professora falava, que a direção falava com Emily, e faziam. E aí eu retirei Emily da escola.
Ao retirar a Emily, as irmãzinhas dessa escola, com um certo tempo, Emily sofreu uma queda dentro de casa, quebrou a perna, passei 7 dias no hospital com ela. E aí, a cuidadora anterior foi visitar a Emily. Eu tinha acabado de chegar do hospital. Aí ela disse, você tirou ela da escola, não foi? Eu disse, tirei sim. Aí ela disse, agora sim eu posso lhe falar. Eu não falava na época com medo de perder o emprego, porque eu precisava. Mas a auxiliar de serviço, né, me contou que puxava o cabelo de Emily na nuca para não deixar marcas para os pais, logo quando eu entrei lá na escola. E aí, quando ela falou isso, eu passei mal. Eu já estava debilitada por estar acompanhando Emily, muito sofrimento e tal. E aí, eu passei mal na época. E ela falou assim pra mim, olha, ela passou 2 anos e meio, né, com a criança, com a Emily. E ela disse assim, enquanto eu estava lá, eu não deixava ela sozinha. E isso que a outra cuidadora falou é verdade. Inclusive, eles deixavam ela pegar uma pipoca na hora do lanche e não deixavam ela pegar mais nada e anotavam lá que ela comia 2 salgados e 2 sucos. E essa cuidadora disse que entrava na cantina escondido delas, quando elas davam uma saidinha, pegavam as balinhas, colocava dentro da bolsa de Emily, para ficar dando a Emily até da hora de vir para casa, que era justamente a hora que ela ficava muito agitada, que era depois do lanche. E, quer dizer, foi uma sucessão de erros, né, e de maus tratos. E eu fiquei devastada na época. E quando eu ouvia muito relato de outras mães que eu fui conhecendo, né, e vendo na televisão até, sobre essa questão da inclusão, de não poder a criança com deficiência ter a garantia da sua matrícula. E eu comecei a estudar as leis. E, de repente, a UFPB em Bananeiras lançou um aumento, né, com a rede colaborativa Incluir. Eram com 10 municípios, mais ou menos. E me chamaram aqui como professora, eu fui uma das escolhidas aqui de Arara, a participar desse evento. Era tipo uma conferência. E era sobre inclusão. E quando eu cheguei em Bananeiras, me colocaram numa oficina, teve o relato e a fala de muitos professores. E eu percebi que tinha professores que ainda acreditavam na inclusão e que queriam essa inclusão. E na oficina que eu estava, foi a primeira vez que eu relatei sobre a Casa Azul, que eu tinha um sonho em juntar algumas mães e fazer um projeto que pudesse beneficiar e mostrar o que era inclusão. E, inclusive, Heráclito, aqui de Arara, foi um grande amigo, né, que era um dos organizadores desse evento. E foi a primeira vez que foi falado do projeto Casa Azul. Isso foi em outubro de 2017. Em março de 2018, eu coloquei uma foto de Emily Maria nas redes sociais, convidando mães e pais para participar de um projeto. E aí, daqui de Arara mesmo, surgiu Graça, mãe de Wellison, de repente, assim, eu quero de uma Didi Cabeleireiro, que tem 2 filhas autistas também, fui procurada por ele, Adriana de Santa Fé, e entre outros pais. E eu não tinha noção que tinha muitos pais que estavam passando pelo que eu passei, né? E aí, isso me impulsionou e impulsionou outros pais, né? No início, acho que a gente era em 12, né? Da região, eram 4 cidades. E depois a gente foi expandindo. Quer dizer, o Instituto, ele foi criado pela dor e pelo amor aos nossos filhos. Pela dor de tudo que a gente passou. E pelo amor em acreditar num dia melhor. Então, a gente foi para as ruas, né? E a gente foi para as rádios divulgar o que era o Instituto Casa Azul. O que a gente tinha em mente? A gente tinha em mente um projeto que desse atendimento clínico, mas pedagógico também. Por isso que é clínica escola, né? Que a gente tivesse esse suporte.
E a gente fez um bingo na época, né? Porque o doador da sede é um empresário lá de Solânia, da PLF Incorporadora, Luiz Paulo, um homem. Hoje ele tem uma filha, na época ele nem filho tinha, mas de um coração gigante, né? Que quando ele nos ouviu na rádio pela primeira vez, em junho de 2018, né? Ele já mandou me chamar e tinha uma casa que ele queria doar. E essa casa ele tinha feito para idosos, porque lá tinha uma associação de idosos. Mas como era afastado do centro, os idosos não quiseram. E aí ele perguntou se a gente queria para o nosso projeto. Mas era uma casa já com janelas, com cerâmica e fogo. Só não era adaptada à terapia, porque ele só tinha 2 salas. E aí a gente tinha que adaptar para fazer mais salas, né? Aumentar o muro, né? Porque é um pouquinho afastado do centro. E aí a gente precisava deixar de uma forma que as crianças pudessem ir e a gente se sentir seguro. Então eles, junto com o professor Josenias, doaram um terreno para que a gente fizesse um bingo. A gente fez em Bananeiras na época, para arrecadar dinheiro para reformar a casa. E assim a gente fez. Foi uma luta muito grande dos pais. A gente saiu aqui na cidade de Arara, divulgando a Casa Azul, colocando placas de prioridade, vendendo cartela, e em toda a região. E na época a gente conseguiu o valor e a gente reformou toda a casa, que é onde a gente está hoje. Já teve uma ampliação pelo governo do estado, porque já não comportava mais, né? Lá, acredito que a gente tem mais de 21 sala hoje, por volta disso, né? E agora está precisando de uma nova ampliação, porque do ano passado para o início desse ano a gente chegou a 600 crianças. Aí 2 municípios saíram porque criaram o próprio centro deles, municipal, e a gente seguiu, né? Claro que a gente ficou triste por perder as mãezinhas e as crianças, mas feliz porque o Instituto Civil de Inspiração para que fossem criados outros centros. E a gente está com a lista de espera de mais de 159 crianças esperando vaga na Casa Azul no momento. Inclusive, daqui a pouco eu vou repetir uma pergunta enquanto a gente manda mensagem do pessoal, né, Frank? Eu já vou pegar aqui, tem um pessoal justamente fazendo perguntas sobre esse assunto. Para aqui, vamos lá, Inácio. Foi na Joselaine, é isso que parou? Deus te abençoe sempre a sua vida, Edilma. Michele Lima, Edilma é um ser de luz que Deus enviou para ajudar nós, mães atípicas. Sou grata a você por tudo que faz por meu filho. Adriana Maria, essa Casa Azul é tudo para nós, mães. Obrigada, Edilma, por tudo que você faz por nossas crianças. Deus abençoe sempre. Elizabeth Firmino participando também. Maria das Neves, a maior prova que esse projeto nasceu do coração de Jesus foi a nossa chegada lá e se deparar com a imagem de Nossa Senhora. É com você aí, Inácio. Vamos lá, deixe sua pergunta, sua mensagem. Vamos lá, pessoal. Vai interagindo com a gente, não é isso, Frank? Mandando a mensagem aí. Eu tenho aqui também a pergunta de um pai e tem também um filho autista. Ele mandou pergunta para mim hoje e ele justamente perguntou aqui: para fazer inscrição na Casa Azul, qual o passo a passo? Ele mandou a pergunta. Então, pessoal, a gente está sendo muito cobrado no momento, até nas redes sociais mesmo, porque assim a gente liquidou a lista de espera em janeiro. E de janeiro para cá já tem uma lista de espera de 159 crianças. A gente está aguardando alguns profissionais, porque tem prefeitos que estão cumprindo o termo e estão mandando todos os profissionais. Tem outros que estão com dificuldade de encaminhar. Então, se não tem profissional suficiente, eu não tenho como atender a demanda toda, né? E o que está acontecendo? O pessoal está se cadastrando, vou explicar como é que faz para se cadastrar, mas assim, já está tendo uma espera aí de quê? 7 meses, né? E os pais ficam muito desesperados, porque quando eles têm o primeiro contato com o médico diz assim, procura as terapias, né? Tem que correr contra o tempo. Mas se dependesse de mim, eu queria muito que todos estivessem sendo atendidos, porque eu sou mãe e a minha já entrou em várias
Por mais que ela tivesse plano de saúde que não cobria todas as terapias, mas ela entrou em várias listas de espera e nunca foi chamada, né? E o meu prazer era colocar sempre toda a lista de espera, mas não depende só de nós, pessoal. A gente está fazendo o possível, tentando colocar o máximo possível, né? Lá tem atendimento até 3 terapias, cada criança, mas tem criança que entrou agora há pouco que está com uma terapia só. E a gente tentando acrescentar mais. Então, quem tem seu filho autista, que já tem laudo, ou que já passou em algum médico, e ele diz que tem um quadro compatível ao autismo, que quer uma triagem, né? Você vai até a Casa Azul, leve suas documentações pessoais junto à documentação da criança. Se a criança tiver laudo, leva o laudo da criança. Se a criança não tiver laudo, você leva só os documentos pessoais e o encaminhamento, né? O médico que disse que ele tem traços. Se você é um pai ou uma mãe que está notando esses traços em casa, mas que ainda não levou, né, não tem encaminhamento, eu aconselho que você procure o psicólogo da cidade, no CRAS, ou no hospital, no postinho de saúde, e relate a ele as características que seu filho tem. E ele vai passar o encaminhamento e você leva a Casa Azul junto com os documentos, né, comprovante de residência também, e a gente faz um cadastro lá. À medida que for aparecendo vaga, a gente vai encaixando as crianças. Quero muito um dia poder dizer Instituto Casa Azul não tem lista de espera, mas infelizmente quanto mais a gente coloca, mais aparece crianças. E está sendo muito difícil. Eu, como mãe, eu dizia sempre, eu não quero dar um não a outra mãe, eu não quero dar um não a outro pai, mas não depende só da gente, infelizmente. Mas a gente que acompanha pela rede social, porque eu não fui ainda lá, mas eu acompanho pelas redes sociais, a gente vê que se dependesse de vocês, tinha uma Casa Azul em toda a cidade, assim, entendeu? É porque infelizmente falta muito apoio ainda, entendeu? Às vezes você vê muita gente falando na internet, na rede social, mas na hora da ajuda chegar para poder... vocês que estão lá com o braço lá para não deixar... Hoje a gente é conveniado, graças a Deus, né? A gente, na verdade, a gente tem 7 anos de história, mais 4 anos de clínica aberta, né? Foram 3 anos de luta, né, como ONG, e 4 anos de clínica escola aberta. Hoje a gente é conveniado com o governo do estado, João Azevedo, inclusive se não fosse, não fazendo política, que eu não gosto disso, mas se não fosse ele, realmente o centro não estava aberto, né? Porque ele conseguiu chegar e aí o que aconteceu? Os prefeitos se uniram, né? Viram que realmente o projeto era sério e que merecia, né, respeito. E aí, hoje a gente está com 7 municípios, né? Então, como é que funciona isso? Que eu sou muito questionada em relação a isso. O governo do estado, ele paga uma folha de pagamento de funcionário. Então, uma parte, todos os funcionários, auxiliar de serviço, porteiro, 2 porteiros, porque 2 são encaminhados pelas prefeituras, enfim, uma grande parte dos funcionários é pelo estado e uma parte dos profissionais. Os demais profissionais, eles são encaminhados pelas prefeituras. Até 20 crianças que é encaminhada no município, a gente recebe 2 profissionais. Acima de 20, aí é 3, 4, depende da quantidade. Tem cidade aí que está quase com 200 crianças dentro do instituto. E tem cidade que tem 30, 40. Então, vai divergir o número de profissionais que o prefeito encaminha diante do número, né? O prefeito NEM me cedeu para lá, junto com 2 profissionais, né? Que é a pedagoga Ana Paula e o psicólogo Marcos. Né? Aqui de Arara está tudo certinho, graças a Deus. Ele encaminha 3 profissionais, no caso Amarildo. Não vai sair. Isso. É o novo prefeito, né? Mas eu fui cedida por NEM na época, né? Para estar fazendo o trabalho lá. E a gente agradece muito, eles são muito presentes, estão cumprindo tudo. E os demais prefeitos também, que estão conosco, abraçando a causa, graças a Deus. Só que, assim, para manter o local, quem mantém é a ONG. Entendem? Por exemplo, a gente não recebe verba para pagar água e energia.
Agora, do ano passado para cá, que eu consegui emenda para comprar lanche para as crianças, mesmo assim não deu para o ano todo, né? Enfim, material de terapia, que é muito caro, né? Agora a gente conseguiu comprar com a emenda 50 recursos com dinheiro de emenda, mas antes saía do valor das doações. Datas comemorativas, se for feito dentro da Casa Azul ou preparado pela Casa Azul, tudo é com valor de doação, né? Então, a gente começou a despertar os nossos deputados ano passado, né? Até então, era o povo mesmo, a sociedade civil que nos ajuda, né, a levar o projeto para frente. E agora, ano passado a gente recebeu uma emenda e esse ano a gente está tentando, lutando, né, para receber novas emendas para a gente manter. Do ano passado para cá a gente conseguiu inserir oficina de balé, teatro, capoeira, para as mães maquiagem, que é uma forma de profissionalizar elas para trabalhar em casa, né, porque não podem sair e deixar o filho. Tapeçaria, amigurumi, temos libras também lá. Então, tudo isso funciona dentro da Casa Azul e que tem acesso às mães e as crianças também. E agora também estamos finalizando aí a primeira turma de bombeiro civil do Brasil, onde nós estamos profissionalizando autistas e familiares. Logo mais será a formatura deles, se Deus quiser. Temos jovens aqui de Arara, né, como o Edson, que está fazendo, entre outros. E dizer, o autista ele é capaz de ser o que quiser, de estar onde quiser e fazer as mesmas coisas que qualquer outra pessoa. Então nós teremos aí profissionais, bombeiros civis, autistas da nossa região e será uma profissão para eles, né? E com muito orgulho, e é a primeira turma do Brasil onde vai sair da Casa Azul, que hoje é um centro de referência nacional. Muito importante. Inclusive eu tenho aqui mais uma pergunta do pai, que justamente ele pergunta, a gente paga alguma coisa por isso? Não pagamos nada. Nós pais, né? A gente é uma ONG, então a gente tem um estatuto. Lá no estatuto, como a gente é uma associação, diz que cada pai pode contribuir com R$25 por mês, certo? Para ajudar a pagar a energia, para ajudar a pagar a água, né? Só que agora, esse ano, a gente conversou, a gestão conversou, isso foi cobrado aos pais um pouquinho no início, que foi para a gente se erguer, né? Alguns contribuíram, e ano passado, a gente passou um ano com os carnezinhos onde os pais davam 25 por mês, os que podiam. Os que não podiam, a gente deixava bem claro, porque são pessoas vulneráveis. E assim, é a gente que deve ajudar eles, né? Porque lá a gente também faz o trabalho social, a gente doa cesta básica, roupas, muitas vezes, calçados, né? Enfim, só que assim, a gente teve uma conversa e a gente achou melhor esses pais não doarem mais. Por quê? Esse ano a gente recebeu uma denúncia, né? Foi feita uma denúncia anônima ao promotor da cidade, não por isso, mas, por exemplo, porque lá não tinha nutricionista na época. E a gente tinha pedido um nutricionista para um dos prefeitos que implantou o centro na cidade dele. E aí ele não encaminhou, porque ele já ia sair, né? Por exemplo, o nosso neuro, ele não tinha RQE. Dilma, o que é RQE? Nem eu sabia. Era um número de um registro onde um especialista deve ter após uma prova que ele faz depois de 5 anos que ele obtém essa especialidade. E aí, só que assim, a gente começou a ver que tinha pessoas que estavam torcendo contra a instituição e estavam bombardeando de alguma forma, né? Não estava torcendo pelo projeto. Como é que a gente viu isso? A gente viu porque existem vários médicos, se você for ver e você for conversar e contratar na nossa região em clínica particular, aqui na nossa região, que não tem RQE.
Existem muitos médicos que estão aí nos hospitais e eles não têm RQE. E por que a Casa Azul foi apontada por isso? Você está entendendo? E aí a gente viu que realmente eram pessoas de má fé que estavam tentando prejudicar a nossa instituição. Graças a Deus conseguimos a nutricionista através do governador, vai chegar o mês que vem, mas a gente resolveu não cobrar mais esse dinheiro. Não era cobrado, na verdade, as mães, muitas tinham o carnê, nem pagavam, a gente tinha que dar baixa lá no banco, né? E a gente deixava elas sempre muito bem à vontade, assim, dava se pudesse e se quisesse. Né? Eu até expliquei ao promotor no dia que eu fui chamada, mas para evitar qualquer tipo de comentário de má fé, a gente resolveu não aceitar mais, não fazer carnê. Então, às vezes, quando aparece uma mãezinha ou um pai lá, não, mas hoje eu quero ajudar vocês. Aí fica à sua disposição. Às vezes tem uma que leva um pacote de bolacha, às vezes tem uma que leva, né, alguma coisa para ajudar no lanche das crianças, a gente recebe, né, a gente não nega. Ou chega com, vou deixar aqui R$20 para vocês comprarem de pão hoje, para ajudar no lanche, ou pagar a energia. A gente recebe, como qualquer outra instituição como a ONG, né? Mas não mais como carnê. Então, o Instituto Casa Azul, nenhum pai, nenhuma mãe hoje tem a obrigação de doar nada. Apenas a gente que deve fazer o serviço e faz da melhor forma possível. Mas aquela pessoa que se sentir tocado no coração e quiser ajudar, é só procurar vocês, não é isso? Isso. A gente tem na rede social, nosso Instagram, né? @Instituto Casa Azul. Lá tem o número do nosso Pix, quem quiser doar, contribuir. Ontem mesmo a gente recebeu muitos brinquedos de uma mãezinha que chegou lá querendo doar brinquedos para as crianças. E ela devia ter crianças e não utilizava os brinquedos e levou para a Casa Azul. Tem outras pessoas que ligam para a gente perguntando se a gente recebe roupa também. A gente faz um pequeno brechó lá na Casa Azul, que as mães que podem mais compram no brechó, outras que não podem, são vulneráveis, né? A gente doa, né? E isso vai nos ajudando, né? Então, a instituição, ela é para manter. Já a parte do bolo que ficou para a ONG é manter o local. Então, tudo que a gente precisa ali, a gente faz com valor de doação. Show, daqui a pouquinho vem mais perguntas. O pessoal está me mandando mensagem. Diga aí, Frank, mais recado do pessoal. Vamos lá, Inácio. Paramos aqui na Márcia Santa, esse é o livro dela? Não, né? Já não. Agradeço a Deus primeiramente, segundo a você, Adilma, e toda a equipe pelo desenvolvimento de Mateus. Deixa eu ver, Adriana, Maria, a Casa Azul é uma bênção. Ela cumprimenta lá na Casa Azul, a gente chega lá, toma café completo, dá bolacha, ao cuscuz temperado, uma delícia e muito bem organizado a Casa Azul. O Alisson Ramalho, Edilma é uma mulher incrível. Casa Azul hoje é referência nacional, graças à luta e à batalha de Edilma. É com você, Inácio. O pessoal participando aí, eu me lembrei agora, Frank, dona Nininha, quando faz o cuscuz na escola, já diz logo. Aí, Lucélia, tu não vai hoje pro cuscuz não, né? O pessoal fica lá acostumado comigo no cuscuz, né? Mas assim, a gente vê também o carinho recebido das mães, porque se sente o acolhimento, né? Como você falou antes, o pessoal não tinha uma luz, não tinha quem indicasse um caminho. Sim. Né? E aí, com a sua coragem, com a sua garra e o amor principalmente pela sua filha, que fez você lutar para que as outras mães também tivessem essa paz hoje no coração de procurar uma pessoa certa. E aqui, eu tenho uma pergunta até de pessoal mandando assim, caso o Casa Azul lá, a Casa Azul não tenha a especialidade, mas você, pelo conhecimento que você tem, você consegue indicar também as pessoas para procurar algum lugar? Sim, por exemplo, nem toda criança que precisa de fono, a gente consegue encaminhar para o fono, mesmo estando dentro da Casa Azul. Por quê? Hoje a gente está com 2 fonos, na verdade uma está sendo contratada agora, porque a anterior saiu, passou um ano com a gente, uma grande profissional, mas infelizmente não teve como ficar.
E aí eu estou fazendo o contrato de uma, que vai ficar 2 dias, e a outra está 1 dia só. Então eu tenho quase 500 crianças. Dessas 500, mais ou menos, vou ser bem sincera a você, umas 350 precisa de fono. E aí, o que eu posso fazer? E a gente não tem verba, não tem como contratar mais. Então, a gente encaminha, né? A gente indica lugares, por exemplo, tem a FUNAD, né? Tem CAPS em algumas cidades que tem fono, tem policlínica em algumas cidades também que tem fono. Então, a gente faz essa indicação. Quando um pai e uma mãe chegam, Dilma, eu queria saber mesmo particular, a gente também consegue acessar algumas clínicas na região que tem, né, que a gente pode indicar. Mas, assim, queríamos nós, pronto, minha filha mesmo é uma fundadora da Casa Azul, mas ela não está com fono e ela é não verbal. Eu preferi dar a vaga dela a outra criança. E ela está com outros especialistas hoje. Mas é isso. Indicar a gente consegue. Agora, conseguir vaga já é outro patamar. Né? Eu conversando com a presidente da FUNAD esses dias, a Simone Jordão, e ela dizia para mim, Dilma, já está a lista de espera lá? Eu disse, tá sim. Ela disse, amiga, dói, mas a gente não consegue fazer mágica. Sossegue seu coração, porque ela sabe que isso dói, né? Porque ela é mãe também de uma pessoa com deficiência. E pra gente é muito mais forte do que se a gente não tivesse filho com deficiência, né? De dizer eu não tenho uma vaga. Então, às vezes chega uma mãe lá, os neuros, eles indicam vários profissionais pro seu filho. Aí ela chegou aqui, eu preciso desses profissionais. O neuro disse que ela tem que ter esses profissionais. Eu olho, meu amor, não tem como. Eu posso conseguir uma psicóloga, uma psicopedagoga, que a gente tem disponível aqui. Mas eu não tenho como dar esses profissionais a você. Queríamos nós poder dar esses profissionais, mas não tem como. Agora há pouco você falou da quantidade de profissionais que é cedida pelos municípios. Mas caso o prefeito se interesse e possa mandar mais pessoas, é possível também? É possível sim, né? É possível sim, se o prefeito quiser disponibilizar mais profissionais, ele pode, né? O termo, ele só não pode mandar menos, né? E assim, a gente vive numa batalha, o pessoal da gestão, porque tem uns que não conseguem mandar, a gente vive naquela cobrança, naquela luta para que mandem, porque não tem também como a gente conseguir a vaga para as crianças que estão lá na lista de espera se a gente não tiver os profissionais. Não adianta, né? E também, se a criança tiver só com um atendimento, ela tem uma melhora, mas não é tão significativa como se ela tiver de 2 a mais terapias, né? Então, o prefeito que quer nos ajudar, essa rede de amor, de que é uma rede de amor, é muito boa, graças a Deus, na nossa região, né? A gente tem o prefeito Matheus, temos o prefeito Jussian, Enéas, Antônio Justino, deixa eu ver para mim não esquecer de ninguém, Poliano, né? Quem mais? Amarildo, e temos mais um aí, são 7. Sim, o seu Judivan, né? São esses os prefeitos. Então é uma rede de amor realmente. Eles colaboram e tudo mais. É só esses ajustes que a gente vem fazendo, né? Enfim, mas que eles podem mandar à vontade. Seria até melhor, porque aumentaria as vagas, né? Seria sem dúvida. Você sabe deu uma ótima ideia, no viu? Coração, né? E assim, a gente... E assim, eles estão mudando a vida de muitas crianças, né? E eu tenho certeza que os pais são muito agradecidos a ele, o governo do estado, né? Por tamanho cuidado com os nossos autistas. Antes a gente não tinha, e hoje a gente tem, e é por eles, é pelas mãos deles. Se eles não mandassem os profissionais, essas crianças estariam aonde? Por isso que quando vem uma crítica à Casa Azul, eu fico pensando, meu Deus, se não existisse a Casa Azul, onde é que estariam quase 500 crianças? Esse povo não entende que isso é importante. Você vê o relato aí das mães, o quanto é importante ver seu filho evoluir, o quanto é importante aquela casa, às vezes eu chamo de casa dos milagres, viu? Lá, porque é uma transformação de vida excepcional.
Às vezes a criança chega muito agitada, muito desesperada, né? E de repente, depois de alguns meses, eu vejo lá a criança calma. Tem uma criança que ela entrava na Casa Azul, ela não se comunicava, né? Aí um certo dia eu estava na recepção, ela chegou e disse: boa tarde. Aí eu fiz: boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Aí ele sentou. Eu disse: eu não acredito no que eu estou ouvindo. Quer dizer, ele não falava com ninguém, ele não sabia nem se expressar. E hoje ele interage, diz boa tarde, tudo bem. Eu fiz algumas perguntas, ele respondeu. E eu olhei para a mãe dele, eu chorei no dia, porque eu disse: é uma evolução tão grande, que não é minha filha que falou isso nesse momento, mas é alguém que estava ali, que a luta é a mesma. Então a vitória não é só para os pais, a vitória é para essa equipe. A nossa equipe hoje tem mais de 30 funcionários, né? Entre profissionais e funcionários. E como vocês sabem, aí o nosso amigo Marcos Aurélio está com a gente agora, né? Um grande profissional, um psicólogo maravilhoso. Quero até parabenizar os nossos psicólogos, né? Que ontem foi o dia do psicólogo. E que fazem um trabalho assim brilhante. Não só os psicólogos, mas toda nossa equipe multi. São pessoas que acolhem desde o portão até a cozinha, né? Faz aquele lanchinho gostoso para as crianças e a gente tenta acolher essas mães e esses profissionais da melhor forma possível. Não fazemos 100% porque nem Jesus fez, né? Em todo lugar vai ter seus erros e seus acertos, mas tentamos. Só para relatar aqui, Dilma, ao você falar sobre essa evolução da criança, me veio também na memória, eu acho que faz 1 ano ou 2 anos atrás, meu filho caçula tinha um amiguinho que era autista. E a forma que o amigo dele encontrou de se expressar esse carinho por ele foi através de um desenho. E eu me lembrando agora da situação, porque assim, meu menino chegou com tanta alegria em receber aquele presente, guardou, chegou pra gente, tanto eu como a mãe dele, contando justamente isso, que ele chegou e fez aquele desenho com o maior carinho, desenhou como se fossem 2 amiguinhos, aquela pintura, e entregou como assim. Então assim, a gente vê que através do tratamento, através de tá ali, as próprias crianças hoje já aprenderam a respeitar e ter a convivência normal sem estar discriminando, excluindo, e cria um carinho enorme. Então assim, esse trabalho que você faz, que outras pessoas fazem, procurando a inclusão, rende já também a educação das crianças desde pequena. Isso é muito bonito a gente ver. A gente que tá na escola e eu vejo toda manhã algumas crianças, ao entrar, chega a dar o bom dia. Tem crianças que não falavam, hoje já chega: porteiro, bom dia, bom dia. Aí, quer dizer, quando sai, diz tchau, até amanhã. Quer dizer, assim, a gente fica contente porque vê a evolução acompanhando. Inclusive eu vejo as meninas, quando elas comemoram, eu acho que foi esse ano, se não me falha a memória, as meninas estavam comentando que um aluno começou a fazer o azinho. Então, quanta evolução ali, ele comemorando também que conseguiu fazer a letrinha mostrando. Então, o trabalho é tão importante, que são nas pequenas coisas que a gente vê grande, através de acompanhando o dia a dia. E quem é pai, quem é mãe, também sente como se fosse um filho. E eu vejo na sua forma, eu acho que aquela criança que chegou e deu um bom dia, você se sentiu como fundadora, uma mãezona de todo mundo. Sim. Se sentiu como também fosse uma filha sua dando um bom dia ali, né? Isso. Para você ter noção, nós temos autistas lá, fundadores, né, que estão terminando pedagogia. Temos um autista que ela é mestre já em ciências agrárias. E temos outros também universitários, e isso me enche de alegria. Mas só para você ter noção, até uma grande amiga minha aqui de Arara, a professora Joseane, não sei se você conhece, tem um carinho enorme por ela, tenho muitas amigas aqui. E aí um dia ela foi como voluntária e ela falou algo que eu não esqueci nunca, e ela conseguiu transmitir o que eu sentia. Ela falou assim: é uma vitória, a gente comemorando quando o Ítalo, que está fazendo pedagogia, passou no vestibular, no Enem, né? Uhum. E no dia eu levei uma tortinha, a gente comemorando. Ela disse assim: a alegria dessas mães, né, dessa mãe e desse pai, ao ver essa criança entrar na faculdade, é enorme. Mas eu tenho certeza que essas mães que têm um nível 3, que tem uma criança do nível 3, como a Edilma tem,
A próxima palavrinha que a mãe dela, que a filha dela conseguir falar, vai ser a mesma alegria que essa mãe está sentindo ao filho entrar na faculdade, né? E de fato, são momentos diferentes, mas a evolução é diferente, mas a alegria da mãe é igual, entende? Talvez a minha nunca consiga entrar, mas eu vibro quando cada um entra no Enem e passa nas provas e consegue chegar na faculdade, né? Temos o Everton, que é universitário também. Temos no curso de bombeiro eles evoluindo cada dia, a gente fica vendo os videozinhos, né? Temos o Edson aqui de Arara que está fazendo, o filho de Aureni também, né? Que está fazendo o curso de bombeiro. E é uma evolução enorme. E eu vibro por elas, eu sinto a alegria delas. E eu acho que elas sentem também quando outra mamãe conquista, né? Hoje a minha chegou a falar frases. E eu achei que eu nunca ia ouvir essas frases, né? E para mim a alegria é a mesma. Para você ver o que é inclusão. Seu filho conseguiu acessar esse amiguinho. E ele conseguiu sentir esse amor, né? Tem crianças que os pais... Elas não nascem com preconceito, mas os pais educam de uma forma tão errada, com preconceito, né? Que essas crianças não conseguem acessar, entende? Essa inclusão. Então, o amor, o laço que ele criou com esse outro autista foi além das palavras. Foi o amor. E que linda essa história que eu ouvi de você, do seu filho. Na hora que você falou, me veio logo a lembrança, porque, assim, hoje eu vejo a criança já evoluída mais, mas antes ele não tinha. E a forma dele se expressar foi aquele desenho. Né? E quando você vê uma criança trazer naquilo ali, ele guardou com tanto carinho, chegou para trazer pra gente aqui, ó, que foi o maior presente que eu ganhei hoje na escola. E chegou dizendo, então assim, a gente até desmorona na hora, né? A gente vê na situação. E eu fico muito feliz quando eu vejo a inclusão das pessoas, o pessoal. Porque assim, eu até, quando o Aureliano veio aqui, não foi isso aí, né? O Marcos Aurélio veio aqui com a gente, e eu brincava muito, não era isso, Marcos? Quando o pessoal dizia assim, não, o pessoal bota aqui, até aquele nome, é louco, é não sei o quê. Eu nunca gostei dessa palavra, né? Eu acho para mim uma palavra muito dura, não só com aquela pessoa, mas com os familiares. E quando eu vejo assim, você incluindo, participando, né, para mim eu acho que é a maior felicidade, porque a gente vê a evolução do jeito que a gente quer ser tratado. Aquela pessoa também não gostaria de receber o mesmo tratamento, né? Então, muito bom ver isso aí. Outra pergunta que me mandaram aqui justamente é sobre o crachá. Qual o passo a passo para conseguir? O pessoal me perguntou aqui, antes que eu me esqueça, senão vão me cobrar. Então, nós temos 2 assistentes sociais na Casa Azul hoje, né, que elas conseguem tirar a carteirinha, né, do Passo Livre pela FUNAD, né? E aí elas conseguem tanto tirar a nível municipal quanto estadual, né? E eu acredito que estão tirando também federal. Então, os pais que mesmo que não estejam frequentando a Casa Azul, né, que quiser fazer isso, pode ir lá acessar uma das nossas assistentes sociais, né? Inclusive eu tive uma reunião com elas e a gente liberou que realmente para eles se deslocar lá para a FUNAD, tem no centro aqui perto, então por que não, né, ajudar esses pais? E aí é só levar a documentação, a gente faz o cadastro deles lá e elas já acionam essa questão da carteirinha. O crachá, pessoal, o crachá do autista você pode comprar, a gente não faz esse crachá lá, né? Tem alguns profissionais e mães até que vendem, né? Mas a Casa Azul em si, a gestão da Casa Azul, ela não faz, ela não tem como ceder, entende? Os pais têm que procurar alguém para comprar mesmo, viu? Eu vou aproveitar, deixa aqui, você que tem uma gráfica que quer contribuir, ó. Entre em parceria com a Casa Azul, já é uma grande oportunidade de você fazer isso também, né? Isso é uma forma de ajudar, né? Isso já mesmo. Poderia também já fazer essa doação, com certeza. Nem que seja uma quantidade, estipular uma quantidade no mês aí de quantos podem fazer. Sim. E isso já ajudaria muito também o pessoal das gráficas, né? A gente agradece, viu, pessoal? Tem família vulnerável, né? Que não pode, às vezes, comprar, enfim. Mas a gente não tem esse acesso, na verdade, viu? Pronto, a informação dada. Edilma, quais, assim, a perspectiva para o futuro e o que você ainda pretende realizar seus sonhos para o Instituto Casa Azul?
Essa pergunta foi a mais difícil. Então, pessoal, eu costumo dizer que o meu sonho eu já realizei. Claro que a gente tem inspirações diariamente quando a gente está numa luta, né? Eu acho que o que está faltando ainda só para concluir, mas assim, o sonho inicial era dar um apoio, ter esse atendimento clínico e pedagógico. E eu costumo dizer que o meu sonho era o de Deus era muito mais além, né? E só que depois eu comecei a refletir, está faltando algo realmente, porque essa inclusão que a gente prega tanto ainda não funciona do jeito que a gente queria, ainda tem muitos erros, né? E o que eu queria hoje, que eu ainda não tenho dentro da Casa Azul, é uma escola inclusiva. Aí você pode dizer, como assim uma escola inclusiva na Casa Azul? Porque eu fui muito questionada quando eu relatei sobre essa escola. Eu não estou falando de uma escola especial onde eu vou segregar só as crianças autistas. Não é sobre isso. Eu queria que dentro da Casa Azul tivesse uma escola onde pudessem entrar crianças com autismo e crianças sem autismo, aberta ao público, mas que ela fosse da Casa Azul. Porque eu queria tentar e conseguir, porque eu sei que quem nos direciona é Deus e esse projeto é de Deus, mostrar como é que realmente se faz uma inclusão. Porque a gente tem tentado tanto, amigo. A gente tem falado tanto. Melhorou. Nossas escolas melhoraram muito enquanto essa questão da inclusão. Mas tem hora que eles se sentem perdidos, entender? Sem direcionamento. Por mais que se tenha hoje mais formação para professores e tudo mais, eu vejo que eles precisavam de um modelo. Dizer assim, ó, lá é assim, vamos tentar fazer aqui também, né? Então, para que tudo fosse completo, né, eu queria muito essa escola. Ano passado a gente conseguiu uma emenda, que seria para vir esse ano, para se construir essa escola, iniciando com a escola de educação infantil, né, para a gente ir aumentando aos poucos. Só que diante das leis federais a gente não pôde receber a verba, porque agora só pode se mandar para as prefeituras ou ser órgão da prefeitura ou do estado. Não, a gente não pode comprar algo para a ONG, algo permanente. Pode comprar de custeio, rotativo, mas permanente não. Então a gente não poderia ter uma escola da Casa Azul. E para a gente fazer uma escola de prefeitura dentro da Casa Azul, você sabe que entra e sai prefeito. Então um dia um prefeito podia chegar e dizer, não, essa escola não vai ser mais, né? E aí a gente era um sonho que ia naufragar. Então a gente entregou a Deus, né? Eu peço todos os dias, se eu um dia tiver a oportunidade de estar à frente de uma escola que alguém chegue e diga assim, não, Edma, você tem essa perspectiva, esse objetivo, então eu vou te dar o prédio, vou te emprestar e você vai fazer dentro desse prédio uma escola inclusiva que seja modelo para outras escolas. A gente não quer que só essa escola seja inclusiva em um município, a gente quer que todas sejam, mas que essa seja uma escola modelo, entende? Para que seja inspiração, como a Casa Azul hoje não é inspiração para outros centros, né? Inclusive, quando o Alisson, um grande fundador da Casa Azul, que é a Alicia Escaranza, acho que foi ele que mandou um recadinho aí, Alisson Ramalho, ele colocou, né? Ele entrou com a gente nessa luta. Então, agora me perdi um pouquinho, viu, Alisson? Falei de você e me emocionei, porque ele é um grande fundador que nos ajudou, né? Então, à medida que a gente tiver a oportunidade de fazer essa escola e servir de modelo, agora voltei, outras escolas vão conseguir fazer, assim como a Alisson falou, hoje nosso centro é referência nacional, está lá em Brasília, né? Outros estados brasileiros querem fazer o mesmo centro da Casa Azul. Então, Mato Grosso do Sul já entrou em contato com nossa coordenadora do estado, Rio Grande do Sul também, São Paulo. Então, hoje a Casa Azul é um projeto modelo para outros estados brasileiros. Está entendendo? Então, da mesma forma que a parte clínica está sendo modelo, e a forma que o projeto é executado,
entre pactuação tríplice, da mesma forma a gente queria uma escola que fosse assim, para que fosse inspiração para outros. Fora isso, eu digo a você, o projeto é de Deus. Eu já estou agradecida demais a Ele por tanto e por tudo que Ele fez, não só pela minha filha, mas por tantas crianças que entram lá todos os dias e Ele transforma vidas, sem dúvida. Frank, mais participações interagindo com a gente? Fica à vontade aí. Tem sim, Inácio. Deixa eu ver aqui. A Márcia Borges participando com a gente. Deixa eu ver se eu li esse em cima. A Josilene Laurentino. Boa noite a todos. Boa noite, Edilma. Gratidão por todo acolhimento. Que Deus te abençoe grandemente. Adriana Maria. Agradeço muito, Edilma, e a Casa Azul. Eu estava sem saber o que fazer, mas Deus colocou Edilma no meu caminho. Gratidão. O Alisson Ramalho, eu lembro quando Edilma chegou na Rádio Correio com um projeto e um sonho. E hoje a Casa Azul é realidade, graças a muita luta e esforço da equipe de mães e voluntários, fundadores da Casa Azul. É com você, Inácio. O Alisson participando aí. Um abraço para ele. O Joalisson também está mandando um abraço para Edilma, está participando com a gente aqui também. Eu queria mandar um abraço a todos que estão comentando. Essas mães são luz, né? Elas nos inspiram. Elas muitas vezes chegam tristinhas, saem sorrindo. A gente se apoia uma na outra. Elas têm atendimento psicológico também na Casa Azul, tanto individual como coletivo, né? Infelizmente, o autismo ele não é uma coisa boa. Ninguém está dizendo nem propaga isso, que o autismo é bom. Não é bom você ver uma criança chorando com a dor e muitas vezes não sabe falar e dizer, mamãe, eu tô com a dor aqui, ó. E a gente tem que adivinhar onde é essa dor para medicar, ou se é dor, ou se é um desconforto, ou se é barulho e ela não está conseguindo, né, raciocinar e entra em crise. Então, o autismo não é bom. O Instituto Casa Azul nunca disse que autismo é bom. Não é bom viver o autismo, não é bom ver nossas crianças sofrendo com autismo. E dentro da Casa Azul há muitas mães adoecidas pela luta, a batalha diária que é viver o autismo, né? Tentar melhorar a criança, tentar ver o desenvolvimento, andar na rua e ver os olhares preconceituosos ainda existe, né? Entrar em um ambiente e a criança entrar em crise por algum fator ali. A nossa audição, a gente sabe separar. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, se tem um barulho aí na rua, né, um carro passando, eu sei separar, né? A nossa conversa aqui do carro que está passando, de alguém que está batendo o pé, de alguém que está batendo uma caneta aqui, de alguém que está sentado em outra cadeira ali fazendo barulho, enfim, eu sei separar. Um autista não. Ele escuta tudo isso ao mesmo tempo, isso dá uma confusão cerebral e ele entra em crise. E como explicar isso a pessoas que não têm conhecimento nem do que é autismo? Às vezes diz que é birra, que a mãe está passando a mão, que é, enfim. A gente escuta de tudo. Escuta, ele é louco, não se aproxime dele, né? Eu já passei situações de, por exemplo, entrar no supermercado, uma mãe puxar uma criança que ia tocar na minha filha, como se ela tivesse com nojo da filha dela tocar na minha filha, né? Enfim, e entre outras situações. Então, é uma descarga aí de estresse muito grande nos pais, né? E aí os pais vão adoecendo. Por isso que precisamos de apoio psicológico, por isso que Edilma Azevedo às vezes puxa a orelha das mães, vamos para a terapia, né? Porque todos nós hoje em dia, independente se é pai ou mãe de autista, a gente precisa de terapia. A gente sabe disso no mundo que a gente vive, não é? Imagina quem tem um filho autista, né? A gente precisa estar muito bem para a gente poder cuidar do nosso filho. Se a gente não está bem, o nosso filho também não está bem, não é isso? Então, cheiro aí para as mães da Casa Azul, que moram no meu coração, né? Todos os pais. A Alisson também, grande fundador. Quando a gente começou a Casa Azul, a Alisson fazia programa de rádio na rua para nos ajudar, para divulgar o Instituto Casa Azul. Final do ano, Natal, ele subia no trio elétrico pedindo brinquedos na Rua de Solânia, descia do trio,
de salto, saía entrando nas lojas, vocês vão doar, né, para Casa Azul. E a gente conseguiu os brinquedos do Natal com a Alisson aí, que é um grande padrinho da Casa Azul. Mais participação, Frank? Tem sim, Inácio. Tem do nosso amigo Marco Aurélio, o pessoal quer conhecer como Lelo, né? Nosso psicólogo aqui. Nos abandonou, mas foi para onde ele... Uma boa causa, né? Uma boa causa. Que Foi realizado. Realizado. Cada atendimento é um passo. Aí ele coloca aqui: hoje é uma honra fazer parte do Instituto Casa Azul. Está sendo uma realização profissional, onde cada atendimento é um passo de aprendizado. O Ademir também está participando, dando parabéns. Com você, Inácio. Agradecer demais a participação de todo mundo. Edmilson, eu deixo espaço, algo mais que você queira acrescentar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, que venha mais vezes. Tem muitas pessoas que precisam justamente conhecer o seu trabalho, conhecer o trabalho de todos que estão no Instituto Casa Azul e poder também chegar junto para ajudar, que é muito importante. São várias famílias que não têm ajuda psicológica, não têm às vezes o conhecimento, que através, quem sabe, desse vídeo possa ser tocado no coração, dizer, eu preciso da ajuda, preciso ajudar meus filhos, e outras pessoas vão dizer, eu preciso também chegar junto e ajudar o Instituto, que vai ajudar mais pessoas. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, a vocês pelo convite, o carinho. Realmente a vida é bem corrida, né? Marcos sabe que eu recebi outros convites até de podcast, eu não fui devido à correria, né? Mas quando ele falou, disse, se for a longo prazo, dá para vir, né? E eu queria agradecer a Deus e as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Se eu for citar nomes, são assim milhares, mas uma pessoa que abraçou o nosso projeto também, conseguiu emenda para esse ano. A gente está tentando levar a Casa Azul, que foi o nosso amigo Flávio Evaristo, né, que abraçou... Grande pessoa, que abraçou o projeto junto à sua esposa, que hoje trabalha com a gente lá, Josenita. Agradecer a Luiz Paulo, doador da casa da PLF Incorporadora, Josenias, Alisson e todos os artistas que lá da nossa cidade que nos apoiam também todos os anos, Dani Xavier, enfim. Eu não gosto de citar nomes porque a gente vai esquecer de alguém. E não é nem esquecimento, é porque são muitas pessoas. Gostaria de agradecer aqui também toda a rede de apoio que a gente tem de Arara, né, as meninas voluntárias, professoras, supervisoras, que nos apoiou desde a fundação, ia voluntariamente para Solânia para fazer oficinas e tudo mais, como Joseane, Simone, enfim, muitas das nossas amigas aqui. E agradecer a Deus por cada pessoa da sociedade civil que nos ajuda, nos ajudou, né? A gente tem o Rei da Economia, que tem o troco solidário, e alguém que compra lá, às vezes tem um troco ali, 10, 5 centavos, e eles doam ali, já nos ajuda, né, a pagar uma água, uma energia. E a todos os profissionais e funcionários da Casa Azul, que acolhem os nossos autistas com amor, que fazem seu trabalho com carinho também, eles são muito importantes para a evolução. E a todos os pais que fundaram e que estão na Casa Azul, que não desistiram dos seus filhos, que lutam diariamente. E um beijo aí para minha Emily Maria e para todas as minhas filhas, familiares, enfim. E também quem veio aqui comigo, a Lu, e o meu esposo Davidson, que está aqui sempre apoiando. Um grande abraço aí para todos. E muito obrigada, meninos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Viu? Nós que agradecemos demais. Frank, mais uma vez. Obrigado mais uma vez aí pelo suporte na parte técnica e na produção. E a todos que participaram com a gente, muito obrigado. Obrigado ao nosso amigo Lelo, né, como é mais conhecido agora. Até eu brinquei com ele, ele disse, doutor, agora não é mais Lelo não. Lelo era quando era na prefeitura, agora é doutor Marcos Aurélio. Gente, muito obrigado. É importante justamente a gente trazer esses temas para a nossa sociedade. Você que nos acompanhou, muito obrigado de coração mesmo a todos. Dilma, todos que estão presentes aqui, muito obrigado. Tem mais participação, Frank? Tem um também. Vamos lá. Recado também. Manda aí o recado, pode deixar devendo não. O próximo podcast dessa semana vai ser na terça-feira, dia 2, porque está chegando a festa da cidade. Para antecipar, né? Antecipar para terça-feira. Daqui a pouco já está lançado aí, mas eu vou antecipar aqui, é o empresário aqui da nossa cidade, o Edivan Leal, né? Então vocês esperem, é terça-feira agora, viu? E lembrar também que amanhã tem inauguração da Bela Pizza Delivery.
Né? A Bela Pizza agora em novo local, não é isso? Não, é hoje, né? Tá acontecendo Inauguração agora. hoje. E Né? tá até com o cantor lá ao vivo, viu? Pronto, então um abraço aí para todo mundo e um abraço também ao vereador Silva de Daura, lá em Serraria também, dá aquele apoio que nos ajudam justamente na manutenção do podcast para que a gente possa trazer esses temas importantes. Muito obrigado a cada um patrocinador que nos ajuda de coração mesmo. Edilma, todos presentes aqui, o nosso agradecimento, que Deus possa guiar vocês nessa jornada abençoada, porque é uma obra de Deus e vocês são responsáveis para colocar a obra em prática. Tá certo? Obrigado, gente. Só vou ler os comentários aqui para não, Vai lá, não manda o deixar recado. devendo para ninguém, para a gente ser cobrado. Adriana Maria, gratidão à rádio que recebeu essa mulher guerreira Dilma. A Jeanine Maria também está participando, Josilene Laurentino. E o Alisson Ramalho cumprimentou aqui. Parabéns ao podcast por trazer uma pessoa tão importante para a sociedade da nossa região. E já está na hora de voltar aqui no podcast, viu? Já está devendo a volta, viu? Já está devendo a volta, viu? Vamos aguardar aí. Valeu, com você, Inácio. Gente, muito obrigado de coração, como eu costumo dizer. Se Deus não me chamar quinta-feira, eu venho para mais um podcast. Se Ele me chamar, o Frank vai fazer sozinho, tá? Grande abraço, Deus abençoe vocês.